Bom, então, retomando, né, nossa conversa, é, como eu falei no começo, né, no ECA, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, está prevista a prioridade do acolhimento familiar em relação ao acolhimento institucional. Isso porque pesquisas comprovam, né, que é melhor para o desenvolvimento emocional, cognitivo, da criança, ela estar em uma família. Como que vocês veem isso na prática de vocês, assim? A gente percebe que com famílias a gente consegue ter um trabalho muito mais individualizado, assim, um cuidado individualizado com as crianças, principalmente os recém-nascidos, porque a gente acorda de madrugada, a gente dá colo, a gente dá mamadeira, a gente sabe qual o jeito, a gente vai conhecendo a criança, o jeito que ela gosta mais de ficar no colo, o jeito que ela prefere, qual mamadeira ela prefere. Então, se ela desenvolve alguma alergia ao leite, por exemplo, se aquele leite está dando muita cólica, a gente vai conhecendo as particularidades da criança, que acaba sendo um pouquinho mais difícil nas instituições, já que tem a troca de turno, já que fica difícil eles E ficarem, normalmente tem muitas crianças. tem muitas crianças. Então, por exemplo, no desenvolvimento da criança, isso impacta também, né? Porque a gente está sempre estimulando os bebês, conversando com eles, evita de deixar muito tempo deitado, para que ele consiga se mexer. Então a gente deixa de barriguinha virada para baixo, para eles treinarem o pescocinho. Sempre acolhe quando está chorando. Sim, a gente não deixa a criança chorando. Isso vai impactando todo o desenvolvimento da criança, né? Não, não é que fazem um trabalho ruim na instituição, Exato. mas é porque a realidade é que são poucas pessoas para várias crianças, e às vezes quantos recém-nascidos estão lá acolhidos ao mesmo tempo, com só uma funcionária, um funcionário cuidando, é, fica complicado, né, de dar essa atenção que uma família consegue dar para uma criança. é, é, Individualmente, né? Tanto também ter as suas próprias coisas, né? Porque Sim, normalmente em as criancinhas instituição maiores as também. crianças dividem as roupas, Os os brinquedos. brinquedos, tudo mais. E numa casa com uma família, ela vai ter as suas roupas normalmente, né? O seu brinquedo, o seu espaço individual, que é tão importante para a criança, né? Se entender Uhum. como um indivíduo e não só como um coletivo. A gente também acha que a convivência comunitária também faz a diferença. Então, não só a criança está com a gente aqui em casa, mas a possibilidade da gente ir em festas, da gente conseguir ir em eventos, levar no Os cinema, passeios, né? Imagino que vocês passeassem, né? Sei lá, na os praia, na praça, passeios, no... exatamente. E a criança vai tendo um outro exemplo de convivência familiar. Então, esse é o principal ponto para as crianças um pouquinho mais velhas, eu acho, a importância, que é ter uma nova experiência em outra família, diferente da que ela teve. Não que uma é melhor do que a outra, não é isso, mas ter uma outra relação e ver que existem outras possibilidades para ela. E que também que existe outras formas de se relacionar, com apego seguro, com respeito, com carinho. Então, ela consegue levar isso para a vida dela enquanto ela está crescendo. Então, para crianças que, por exemplo, são encaminhadas para adoção, isso ajuda muito no período de adaptação, porque ela já se acostumou a viver em outra realidade, com outra família, ela já se acostumou com regras sociais. É, um exemplo que a gente tem é de uma criança que a gente acolheu, que não sabia meio que quando ia na casa de alguém não podia ficar mexendo nas coisas, abrindo os armários, não sabia. Então ela vai acabando aprendendo essas coisas com a gente também, sabe? Que na instituição acaba não tendo essa experiência, né? Como eles têm que ficar lá, não dá para ficar levando as crianças em vários lugares. Tem os passeios, claro, os passeios comunitários, mas é aquela coisa como se fosse uma escola, né? Os passeios em grupo.
Ah, Então, e dependendo dos casos, você são bem mais ser. reduzidos, né? Eu imagino, né, É, que a criança com não, vocês, elas participam do cotidiano de vocês. Então, se você vai no exatamente. supermercado, você pode levar a criança no supermercado. Mesmo que ela seja bebê, Exato. ela tá vendo o mundo ali, você fazendo as coisas, aquilo, né, que a gente saiba faz parte desse desenvolvimento dela. Enquanto que na instituição, geralmente, ela fica na instituição, o bebê fica na instituição, de manhã, tarde e noite. Uma vez no Dia das Crianças ou no Natal, vai a alguma instituição, né, de caridade visitar, ou elas vão para algum lugar, mas é Exatamente. bem mais, geralmente é bem mais raro do que numa situação de família que aquilo faz parte do cotidiano dela mesmo, né? Então, Sim, a criança tem que aprender. Essa é a fase, a infância é a fase da criança aprender. Como que eu devo me comportar no supermercado? O que que as pessoas fazem no supermercado? O que que as pessoas fazem numa igreja? Ah, você tem que fazer silêncio. Então, essa vivência, quando a criança não tem, é prejudicial, né, para ela. Então, eu acho que essa é uma das vantagens também do acolhimento familiar em relação ao institucional. e inclusive esse, como você já falou, né, mas só reforçando, esse atendimento individualizado, que independente da boa vontade, da qualificação dos profissionais, assim, é humanamente impossível de fazer a mesma coisa que um casal faz para uma criança numa casa, numa instituição, mesmo com vários funcionários, mas realmente com várias crianças. E tudo isso que a gente estava falando até agora há pouco, né? Das virtudes que você tem que desenvolver, das habilidades e tudo que realmente esse funcionário, às vezes, né, fica lá 8 horas ou 12 horas no turno e não vai ser a mesma coisa, né? Isso que é meio, né? Assim, a Sim, conclusão quando não é voltar a para casa mesma coisa. dele, voltar para casa dele, né? Não, não tem como ficar 24 horas ali no trabalho, porque acaba sendo o trabalho dele, né? E Então, aí isso impacta na experiência das crianças, que nem você estava falando, eles ficam vendo as pessoas entrando e saindo. Alguns casos têm uma rotatividade de funcionários, no sentido assim, de que alguns funcionários ficam 3 meses, aí acabam saindo, encontram uma oportunidade melhor, por exemplo, não se dão bem com aquela experiência. Então, às vezes, uma criança passa por, além de já ter a troca do turno, assim, um entra à noite, outro entra de manhã e tal, além disso, ao longo da vida dela, entram e saem muitas pessoas. Então, isso que vocês estavam falando agora há pouco do apego, que é uma coisa necessária para a criança, né, ter essa autonomia emocional, ter um melhor desenvolvimento, acaba não conseguindo. Porque é uma coisa também que eu vejo, né, nas conversas, que assim, é lógico que ela também gera apego com os educadores, os cuidadores. Quando eu falo assim, sim, não, vai ter sim. um apego na família, para a instituição não tem. Tem também. São as pessoas que cuidam dela, então tem também. Não quer dizer que não Uhum. tenha, né? Só que desse jeito, é meio fragmentado, é meio, né, assim, turbulento, vamos dizer assim. Então, o apego que ela consegue desenvolver na família acolhedora acaba sendo mais, né, tranquilo e mais, né, geralmente gera Sim, até esses. porque às vezes um técnico, né, ou um funcionário de um abrigo acaba tendo que dividir esse apego com outras tantas crianças, então fica conturbado, né? É Uhum. muita criança para uma pessoa só. E eu fico pensando nessa coisa do cotidiano, realmente nas crianças maiores mesmo. Embora eu acho que desde pequeno tem isso, sai de manhã para dar uma passeadinha, ver a rua, ver o cachorro, ver o passarinho, coisa que às vezes não dá realmente para fazer no acolhimento institucional, né? Isso vai gerando essas experiências novas, né? Visuais e de ouvido, tudo para o bebê. Mas as mais velhas, realmente isso, assim, a gente comenta às vezes, né? De repente, até você dizer, olha, vai lá e compra um pão, né? Dá o dinheiro na criança, ela compra, coisas que normalmente você Essas faz com uma criança vivências dessa de idade. família, em Uhum. reuniões escolares, levar no médico, então a gente que leva no médico, a gente vai com a criança, passa por consulta, tudo é como se fosse um cuidado assim de pai e mãe, mas não sendo pai e mãe, né? Mas a experiência é como se fosse. Então, o apego é um vínculo que se cria para a criança se sentir segura e ter alguém ali cuidando dela, que ela tem certeza que vai estar ali por ela nesse momento. Eu acho que isso deve trazer mais segurança nesse momento Uhum. difícil. Por Uma mais que no referência. começo seja difícil, né? Quem são essas pessoas que eu não conheço, né? Que vêm para a nossa casa assim. Mas com o tempo, É que na vai instituição também, né? Quando ela sai da família de origem dela, também, ela também não exato. conhece os educadores. Então, esse estranhamento que vocês falaram que o menino teve, é bem provável que ele também tivesse no acolhimento. Porque, como Exato. vocês falaram, provavelmente ele estava mais chocado com a situação de afastamento da família de origem, tudo do que com vocês. Era com a situação que ele Uhum. estava vivendo, de maneira que numa casa de acolhimento ele também provavelmente teria as mesmas dificuldades. E aí é como a gente está falando, só que nesse caso, talvez com menos disponibilidade dos funcionários de lidar com aquilo com toda esse jeitinho, né? Esse que vocês tiveram, né? E aí, vocês estavam falando sobre o apego, né? Mas assim, muitas pessoas, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, elas ficam meio apavoradas, assim, nossa, mas vai devolver a criança, mas e agora? Como faz? Vocês já comentaram um pouco sobre isso, que tem o luto mesmo, que tem essa tristeza, mas que vale a pena, vamos dizer assim. Mas vocês têm, assim, alguma mensagem mais, assim, específica sobre esse medo que talvez as pessoas se interessassem por ser família acolhedora, mas estranham essa situação, assim,
de ter que devolver, vamos dizer assim, né, a criança depois? Sim, a gente sempre responde essa pergunta, é a primeira que sempre fazem pra gente. Sempre, sempre, todo mundo. Então já estamos acostumados a falar sobre isso. O que eu poderia dizer é que a gente não está sozinho nesse processo, né, de da criança ir embora. A gente tem a equipe que está com a gente nos acompanhando, psicóloga, assistente social, e a gente também acaba recebendo o apoio de familiares, de amigos, que acabam nos dando apoio, porque se envolveram junto com a gente. Então, não estamos sozinhos nesse momento. Tem as outras famílias acolhedoras, também tem isso. A gente consegue trocar essa experiência com outras famílias acolhedoras. O que eu digo também é que tudo na vida tem ciclos. Então, até a própria experiência de ser pai e mãe, quando você é pai e mãe, você tem aquele filho, mas você sabe que ele vai crescer um dia, que ele vai sair da sua casa, que ele vai viver a vida dele, enfim, casar, ter filhos ou não, que ele vai se desenvolver sozinhos e crescer sem que você precise estar lá. Então, e nem por isso as pessoas deixam de ter filhos, né? As pessoas não ficam com medo, um dia ele vai sair de casa, então eu não vou ter filho. Acho que no acolhimento por um período ser Menor bem menor, né, do que, sei do lá, que um filho crescendo. esperar 20 e poucos anos para o filho Exato. sair de casa. Mas é, acho que quando você foca tanto no desfecho, você deixa de viver o presente, né? E, e assim, foram tantas coisas boas que aconteceram, e no final a gente precisa passar por, né, lidar com a saudade, lidar com a falta que aquela criança deixou. Mas teve todo o resto, teve tudo que a gente viveu com ela. Então, não, a gente, acho que desde o começo a gente não ficou A tão gente meio que focado pensava, nesse final, né? a gente pensava mais no que a gente podia fazer pela criança do que o que que a gente ia sentir. Ai, meu Deus, com medo, então. Mas sabendo que a gente ia sentir saudade, sabendo que a Saber. gente ia sentir tristeza delas não estarem mais na nossa casa, da gente não saber o que todas as horas do dia aquela criança está fazendo agora, né? Pensar que outra pessoa que está cuidando dela, mas teve tudo que a gente viveu. Então, no geral, assim, eu só tenho a impressão que as pessoas ficam muito apegadas ao É, final, né? é A, verdade. a dar tchau, em vez de pensar que tem todo o resto, que a gente vai lembrar muito mais, né? Sim, a A gente gente vai acaba lembrar lembrando muito muito mais de mais. tudo que a gente viveu do que do dia que a gente teve que dar tchau. Exatamente. E acho que também tem essa questão que vocês falaram, assim, de um sentimento que ocorre com vocês depois do desacolhimento, além de todos os negativos, vamos dizer assim, né, os de tristeza e tudo, mas aquela alegria de saber que aquela criança está bem, seja voltando para sua família de origem já mais reorganizada, seja uma família nova, é, é diferente. A criança não desapareceu, não morreu, vamos dizer assim, né? Então, essa tristeza, eu Exato, é acho um que ela luto tem diferente. essa. Uhum. É um luto pelo, eu digo que é um luto pelo, eu percebi isso nesse último acolhimento. O luto que eu passei é o luto pelo que eu já vivi, que eu não vou viver mais com O ela. convívio. Uhum. Exato, então, não é Mas acho que ele é que ela amenizado morreu. com essa alegria de, nossa, eu tô com saudade e tudo isso, mas agora eu sei que ela tá melhor do que ela estava antes de chegar na nossa família, né? Nesse sentido, assim, já que ela estava com problemas. Então, acho que isso deve amenizar, eu imagino, um pouco essa. Ameniza, assim, traz mais segurança, mais conforto para a gente continuar esse trabalho. Ah, bacana. Bom, aí vocês já comentaram, então, que conhecem essas outras famílias acolhedoras por causa do serviço mesmo. O serviço promove esses encontros de vocês, das famílias acolhedoras, para trocar experiências. Isso, tem reuniões com temas diversos, né? Então, às vezes é um tema sobre as crianças, sobre as crianças, sobre as famílias das crianças. É, às vezes é uma festa, uma confraternização que a gente tem. E, e também o Instagram, né? O Instagram está trazendo, que a gente usa na nossa página. Conseguimos conversar com várias outras famílias, isso tem sido ótimo, assim. Foi uma ferramenta de elaboração do luto também, né? De elaborar tudo que a gente ia sentindo durante os acolhimentos, a gente poder compartilhar e receber essa troca, poder trocar com outras famílias é muito bom, assim.
esse meio Ah, eu ia perguntar mesmo, trabalhar. por que que vocês criaram esse perfil? E também se a gente pode aproveitar essa oportunidade para divulgar, se outras pessoas podem entrar em contato com Claro, vocês. com certeza. Então, eu pesquisava muito na internet o assunto, eu conheci algumas famílias acolhedoras no Instagram, e aí eu senti essa necessidade de falar sobre a minha experiência também, né? E o Hugo, a nossa experiência, como que estava sendo, porque também tem isso. As famílias acolhedoras são muito diversas, então não precisa ser um casal, não precisa ter a nossa idade, não precisa não ter filhos, então pode ser uma pessoa sozinha, mas que tem uma rede de apoio, pode ser um casal que já tenha filhos, que já saíram de casa, pode ser um casal que tem filhos pequenos, tem várias configurações de família, né? Então, a gente quis também mostrar o nosso lado, né? A nossa referência enquanto família no nosso jeitinho, assim. Um casal mais jovem, que não tem filhos, enfim, falar como estava sendo nossa experiência aqui em Santos, porque a gente viu também que não tinha muito isso na nossa cidade. Não tinha alguém compartilhando sobre isso, então eu É, e senti ainda essa são poucas necessidade. famílias, E né? são poucas famílias, então foi para divulgação também, não tem isso. Então a gente usou o Instagram para tudo. Ah, legal. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube e no Instagram também, então compartilhar o perfil de vocês para quem quiser saber mais, conversar com vocês. Então, e eu também Ótimo. queria ver se Acolhendo em Santos, isso. a Colina em Santos, tá? E aí também queria saber, assim, essa parte mais burocrática, tipo, quando a pessoa decide, como vocês decidiram que queriam ser família acolhedora. Vocês acharam muito complicado o processo que foi feito depois, ou foi simples? Como que vocês... A gente achou simples e necessário, porque é uma responsabilidade muito grande cuidar de uma criança. Então, a Não, você gente, decide é, de um dia para o outro e no outro dia já tem uma criança na sua casa, né? Você então precisa a gente teve que, pensar, a gente conversou com psicóloga a gente teve do que serviço. apresentar um atestado de saúde mental e física, antecedentes criminais, certidão, não, certidão não, comprovante de residência, esses documentos normais, né? Mas foi isso, não teve trabalho não. Eles fizeram uma visita para ver, né, o ambiente que as crianças estariam, Para conhecer a gente. para conhecer a gente, conversar um pouco mais. E depois participamos de uma capacitação, né? Aí teve Na um época, curso a preparatório. gente estava na pandemia ainda, então as pessoas não estavam se encontrando fisicamente, então Foi tudo. foi tudo online, com mais algumas outras famílias que estavam entrando, depois dos eventos de divulgação, né? Uhum. E, e aí demorou o quê? 2 meses? Acho que Foi dois dois meses meses o desde o período dia que a gente tomou a decisão até a gente acolher a acolher. primeira criança. Uma boa parte desse tempo foi esperando, né? Porque esperando alguma criança que estaria no nosso perfil precisar de acolhimento aqui na cidade, né? Isso. Mas não deu tanto trabalho. Não, foi Não, simples. não é trabalhoso, é que a gente vai cuidar de uma criança, é, de certa forma, em nome do Estado, né? Então a Uhum. gente precisa provar é, Estamos aptos que para a gente isso. está apto e eles precisam ter certeza que aquela criança vai ter um ambiente, é, Seguro. um ambiente seguro, está com uma família que está com as intenções corretas, né? Daquele acolhimento. É isso. Tem apesar de ter o ECA e ter alguma legislação nacional que determina da forma geral como as coisas acontecem, a gente sabe que em cada município acaba que o próprio serviço de acolhimento tem algumas particularidades, né? E uma delas é a questão de se a família recebe ou não algum auxílio financeiro. No caso de Santos, eles dão um auxílio financeiro durante o acolhimento. Então sim. Sim, tem um auxílio. A gente fala que é ajuda de custo, né? Porque É, assim, não cobre todas as despesas, né? Mas já dá uma ajuda para que as famílias acolhedoras consigam cuidar da criança sem muitos prejuízos. eu acho Então, que existe esse auxílio para garantir que não isso não seja um impedimento, assim, isso a questão financeira. que tudo que aquela criança vai demandar financeiramente não seja um empecilho para uma Uhum. família que tem vontade de acolher, acolha, né? Porque
Não são todas as pessoas que têm o dinheiro sobrando Uhum. para poder trazer uma criança dentro de casa e arcar com todos os custos, né? Com recém-nascido tem todos os custos de fralda, de fórmula, de roupinha, todas essas coisas, né? E o auxílio é bastante importante para ter certeza que aquela criança está recebendo é, tudo o que ela precisa, né? E que isso não é um peso financeiro para a família que já está dispondo de tanto tempo e trabalho para cuidar daquela criança, né? Sim. Ah, e são crianças do município, então é uma forma do município acabar cuidando das Sob crianças. responsabilidade do município, né? Sim. É, exato. É, e na verdade existem, eu não tenho dados assim agora, mas eu já ouvi algumas pessoas, inclusive promotores, falando que fica mais barato para o município o acolhimento Exatamente. familiar, ou seja, mesmo ele pagando um dinheiro por mês para ajudar as famílias nesse cuidado, ainda assim fica mais barato do que manter o acolhimento institucional, né? Caso as pessoas Acho às que vezes achem. pensando até É um salário mínimo. não, é menos que um salário mínimo o É auxílio, um pouquinho perto, volta. mas até onde eu já tinha visto, as instituições até recebem mais por criança do que eles pagam Sim, para a cada família criança acolhedora. custa mais do que R$ 3.000. Uhum. Porque Tem mais custos, né, que tem eles que também prover merecem. da instituição em si. A luz, água, etc. Vocês, de alguma coisa, como vocês comentaram, vocês não podem ficar dando detalhes das crianças que já foram acolhidas, mas não sei se vocês pensaram em alguma história particular, assim, que não envolva tanto as informações das crianças, para ilustrar alguma coisa do que a gente falou até agora, assim, tipo, uma coisa que aconteceu. Mas, assim, específico, vocês acabaram dando o exemplo do menino, né, que ficou com vocês um tempo, que teve poucas dificuldades. Vocês lembram de mais algum caso que vocês acham que seria bacana para ilustrar, assim? Ai, tem muitas coisas, mas a gente tem muita história para contar. Deixa eu pensar em alguma coisa. Ah, tá. Teve uma menina que a gente acolheu e que ela chegou com um pouquinho de dificuldade de andar, assim, pela idade que ela tinha, ela já estava um pouquinho atrasada, assim, digamos, no desenvolvimento motor. E aí a gente fez todo um trabalho com ela para que ela conseguisse engatar nos primeiros passinhos, né? E aí foi lindo de ver, porque assim, a gente acompanhou todo o período, todas as primeiras coisas dela a gente pôde acompanhar. Então foi muito marcante esse acolhimento para a gente, porque a gente escutou as primeiras palavras, a gente viu os primeiros passos, né? É, ela começando a cantar, quando ela aprendeu a cantar, quando ela começou a andar, E enfim. todas E a essas. interação que ela tinha com a gente, né? O jeito que ela tinha de brincar com a gente, de dar beijo, de dar abraço, né? Foi muito especial para gente. Foi, assim, Mas são muitas histórias. teve um recém-nascido que a gente acolheu que também precisou de um pouco mais de ajuda nessa parte motora, né? É, ele nasceu prematuro, Fisioterapia e tudo mais. É, né? A gente tinha e que levar ele para fisioterapia, que o município dava. Tem um serviço aqui do município que tem fisioterapia, né, para as crianças gratuitamente. É isso, ele estava crescendo e se desenvolvendo, e é muito gratificante ver isso. É um, é um presente para a gente poder acompanhar o desenvolvimento de uma criança, né? E a gente sempre busca anotar isso para que isso não se perca na história dela e para que os pais ou a família por adoção, né, os futuros pais também possam saber o que aconteceu com ela naquele período. Quando foi o isso é dia que algo ela falou a assim que primeira é muito palavra? difícil uma instituição conseguir fazer, né? Manter esses registros que a gente consegue, todos os registros de foto, as datas dessas coisas importantes, Anotação. como o que falou primeiro, ou quando andou, todas essas coisas, né? A gente, por estar participando do cuidado todos os dias, 24 horas por dia, a gente pôde manter esses registros e depois dividir isso com a família, né? que, que por esse tempo que ela esteve acolhida não pôde participar dessa parte da vida da criança, mas Sabe o que aconteceu? pelo menos sabe o que aconteceu
e aí pode continuar, né, Uhum. criando os seus momentos no futuro com aquela criança. Eu acho que isso é Exatamente. uma coisa relativamente nova, assim, até onde eu saiba, o despertar das pessoas da importância de fazer esse registro todo e de a criança levar junto, né? Acho que até um tempo atrás nem as instituições. É isso, apesar de ser mais difícil, existe até uma instituição que dá capacitação para acolhimentos institucionais e que daí tem toda uma capacitação sobre isso, sobre como fazer esse livrinho da vida da criança e tal, né? Muito Então, apesar das dificuldades, sugere-se que mesmo na instituição cada criança tenha isso. Coisa que até onde eu saiba, assim, até 2017, por exemplo, 2018, não tinha. A criança chegava lá, puf, né? Tipo assim, o conselho tutelar trouxe a arma aqui, e aí depois, toma ali de volta. Aquele tempo que ela passava ali era quase em branco mesmo, assim. por ser Então, algo que não é tão comum no nosso país, né, o acolhimento familiar ainda é uma porcentagem muito pequena dos acolhimentos, Em né, geral. dos acolhimentos em geral, as crianças que estão em família é uma porcentagem muito pequena. Então, eu acho que todos os serviços, né, todos os municípios ainda estão aprendendo muito como trabalhar o acolhimento, né, e até todas as teorias é, de psicologia, da, do serviço social envolvido nesse serviço ainda está se desenvolvendo aqui no Brasil, né? E tem Uhum. alguns institutos que realmente trazem bastante informação, então trazendo uma perspectiva diferente de manter os registros da criança, da importância da integração com a família de origem durante o Uhum. acolhimento, é, De acolher também essa família de origem, né? de quando é até no possível, caso né? Nem sempre é possível. Às vezes o juiz sim, até faz no um caso de afastamento. quando eles são afastados da família e são adotados, né, da família de origem, são adotados, uma despedida, né, todas essas coisas assim Trabalhar esse luto da família, né? Que não vai ter mais aquela criança. são coisas que estão, acho que surgindo e melhorando É. conforme mais pessoas se engajam com o acolhimento familiar e pensam sobre ele, em como melhorar esse momento tão difícil na vida das crianças e das suas Das famílias. famílias. É muito legal, né? Que pensando assim, além de tudo, vocês estão fazendo parte dessa história mesmo, assim, das histórias das crianças e da história do mundo, do Brasil, sendo família acolhedora nesse sentido, né? Que ainda é uma coisa nova e que vocês estão, assim, abraçaram esse desafio em todos os aspectos, inclusive nesse, né? De muita coisa que tem muita gente É que ainda nem novo sabe nem como fazer. tanto, né? Que já faz É, tanto tempo que aqui em é o Santos já tem 20 recomendado. anos. Está fazendo 20 Olha, anos. Só que, Já tem há bastante assim, tempo. não é tão bem divulgado, não é tão bem trabalhado a parte de a sociedade em geral saber que isso Sensibilização, existe. né? Conscientização. Eu é bom, acho eu que vou cada deixar meu recado aqui, que infelizmente São Carlos, como eu falei, não tem um acolhimento familiar, embora além do ECA também desde 2013 ou 2016, o fundo já tem uma lei municipal que prevê o acolhimento familiar, portanto já tem um embasamento legal. Esse Uhum. ano teve um edital de contratação da empresa que faz o acolhimento institucional, que cuida do acolhimento institucional, e estava previsto também o acolhimento familiar, começar o acolhimento familiar. Mas a gente ainda não tem notícia de que ele tenha começado. Ele foi homologado em julho, esse contrato, e nós estamos em outubro já e não tem ainda o serviço. Então a gente está assim no pé, da prefeitura, porque tem que acontecer. Eu acho que essa nossa conversa corroborou muito essa necessidade. Eu acho que nem sempre é maldade, vamos dizer assim, né, das pessoas que não se envolvem tanto, mas é muito por ignorância mesmo, e às vezes por não parar para pensar em tudo isso que a gente conversou agora, fica parecendo assim, saiu daquela família, tipo isso, que estava abandonando, ou negligenciando, ou violentando a criança, e aí acha que, ai, ufa, tá naquela casa. Mas é como tudo que a gente conversou, acho que corrobora a necessidade mesmo de cada município levar muito a sério a instituição dos serviços de acolhimento familiar, porque aí sim, né, que de maneira mais integral as crianças vão estar tendo seus direitos atendidos, né? Fora isso, lógico, está tendo no acolhimento institucional, como a gente falou, inclusive, né, tem uma boa qualidade, alguns deles, muitos deles, mas o acolhimento familiar
dentro daquela situação que a criança está passando, que não é as melhores, mas é a melhor situação, né? E acho que essa conversa ajudou muito as pessoas a perceberem isso. A gente tem muito essa esperança, de que cada vez mais gente pense sobre isso, olhe para isso com carinho. Se mais famílias também quiserem ser acolhedoras, ótimo. Se algumas pessoas como eu, que não tenho, por enquanto, condições, interesse de ser família acolhedora, mas eu tento contribuir dessa maneira, né? Trabalhando assim como sociedade organizada, fazendo essa pressão. Então tem espaço, acho, para todo mundo abraçar essa causa, como vocês fizeram, olhar com compaixão, com empatia para essas crianças e fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar sem fazer nada. E porque cada dia, cada semana, cada mês que passa na vida dessas crianças está mudando o futuro delas e, como vocês mesmos disseram, o presente é um presente menos feliz, né? E que a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Com certeza. E são crianças do município, né? O município tem a ganhar quando investe nisso, quando cuida disso, né? Das infâncias das crianças e de suas famílias. Que não são só as crianças que são cuidadas no serviço de acolhimento. As suas famílias que também estão passando por aquele período são trabalhadas, né, com a equipe, para que aquilo seja superado. Uhum. Isso eu acho que é a grande diferença, assim, do acolhimento institucional, por mais que seja trabalhado também com a família, é um pouco diferente. E é uma Ah, opção, é uma alternativa de acolhimento, né? O acolhimento familiar, que dá muito certo com que a gente sabe que dá muito certo, até porque outros países que já desenvolveram essa opção por mais tempo ou com mais ênfase no acolhimento familiar, alguns países, a maior parte, quase todas as crianças são acolhidas por famílias. Em vez de, no caso do Brasil, quase todas as crianças são acolhidas em Instituição. instituições. E então não é algo novo no mundo, uma grande inovação, algo que a gente está experimentando, algo assim. É algo que funciona e é muito importante para as crianças e, e deve ser, hoje no Brasil, são os municípios que precisam implementar, né, o serviço de acolhimento familiar, tanto por conta própria ou através de instituições que ajudam o acolhimento familiar. E a sociedade civil precisa, como vocês Exato. estão fazendo em São Carlos, se juntar para conseguir avançar essa pauta em meio a tantas outras coisas que, né, o Também são município importantes. precisa Uhum. fazer e melhorar. Mas não dá para esquecer das crianças, né? lembrando que, na verdade, pela lei, elas são prioridade máxima. Todo Isso, mundo é e ainda é a prioritário, prioridade. mas isso Exato. precisa E ser, agora, assim, existe muita informação sobre como implementar, sobre a importância. Não é mais só um, um pedaço de lei ou uma Já sugestão tem estudos, já tem vazia, trabalhos. né? É assim, é o tem, que você tinha falado, que cada um pode fazer um pouquinho, cada um pode fazer um pouquinho. Ah, conheci esse serviço, então vou, sei lá, seguir uma página e compartilhar um pouco dos posts. Pronto, já está ajudando. Quantas pessoas você uhum, tem na página? Sei lá, 500 seguidores, 1.000 seguidores. Pronto, já são 500 pessoas olhando, que podem uhum. se interessar, que podem olhar e conhecer. E assim vai. E tentar engajar, por exemplo, conselheiros tutelares da cidade para engajar nisso, nesse trabalho de cobrança, né, de sensibilização das famílias e dos poderes públicos. A gente aqui já está no pé do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque eles também são responsáveis, inclusive, pelo cadastro das empresas que fazem acolhimento e tal. O Conselho Municipal da Assistência Social, que também é parte dessa Sim, responsabilidade. A Secretaria de Cidadania, então, o promotor, o juiz. A gente está tentando, sim, exato. É cada um despertar. dentro do seu papel. É, exatamente. Porque tudo isso que vocês falaram acaba isso, assim, não tem desculpa, né? É mais barato, é melhor para criança, já está previsto em lei, já tem experiência, a gente não sabe ainda qual que é o motivo que o negócio. Exatamente. Por que não, né? Aquela pergunta no A começo. pergunta Por que que vocês não? fizeram Por que não individual tem? serve para vocês, né? Por que não sermos uma família acolhedora e serve para o município? Por que não termos o serviço de família acolhedora, né? É isso mesmo. Temos mais 5 minutos aqui na reunião. Vocês querem comentar mais alguma coisa, acrescentar algo? Eu queria agradecer pelo seu tempo e todas as perguntas. Foi muito boa a nossa conversa. Uhum. E acho muito
muito importante o trabalho que vocês estão fazendo Sim, na, na internet, mas também na cidade, né? É, que é importante a gente também trazer as coisas para onde a gente mora, né? Não ficar Uhum. só no, na rede social. exato. Então, obrigado, Lara, pelo tempo, e pelo convite para a gente conversar hoje. Ah, que Sim, bom. Aí eu que foi agradeço também, adorei uma essa honra pra gente. oportunidade. A gente não dá muitas entrevistas, a Ah, gente esqueci de adora falar comentar. sobre o assunto. Mas vocês já saíram na internet aqui. Depois eu vou colocar também o link da matéria que saiu sobre É, vocês, ficou muito bonita, né? E coloco também o link, na verdade, do nosso site, porque a gente tem um site que a gente tem que explicar tudo isso, o que que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Tem o blog, que cada visita dessas que a gente faz nesses lugares, a gente comenta um pouco também como foi, as nossas formações também, para tentar realmente compartilhar o máximo possível. Mas agradeço novamente a disponibilidade de vocês e continuo, assim, na torcida, na oração, para que não sei, eu esqueci de perguntar aí se vocês têm intenção de acolher mais crianças ou não, não pensaram nisso ainda. a gente ainda está elaborando o luto da última. A gente geralmente dá um tempinho quando termina o acolhimento, né? A equipe vai conversando com a gente, eles dão um tempinho para a gente pensar. Então, porque às vezes a gente acaba vendo, essa experiência trouxe algum conhecimento para a gente, de que talvez a gente prefira acolher outra faixa etária, que se encaixa melhor na nossa rotina. Então, tudo isso a gente vai conversando, né, depois do acolhimento. Então, a gente ainda está na fase de analisar o que aconteceu, pensar nos próximos, ainda estamos nessa fase. Mas Entendi. falar sobre acolhimento, eu acho que é uma coisa que eu nunca vou parar de fazer. Que E ótimo. levantar essa bandeira. Então, É uma é isso. experiência muito, muito única e muito bonita. Muito obrigada, gente. Espero que a gente se encontre em breve. Obrigada, obrigada, viu? E se alguém quiser entrar em contato com a gente no Instagram, estamos sempre lá para responder perguntas, ajudar alguma família. Estamos disponíveis para ajudar. Tá joia. Maravilha. Gratidão. Obrigada, Lara. Tchau, Tchau, tchau. tchau.